Hoje a gente vai falar sobre o arcabouço fiscal proposto pela equipe econômica. No primeiro momento, o mercado reagiu até bem ao teor da proposta, mas há algumas pegadinhas que você precisa entender antes de ficar eufórico. E a gente hoje vai falar com Yara Cordeiro, que é economista da Novos Capital, especialista em fiscal, para saber detalhes sobre essa proposta. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco. Hoje a gente tem um assunto muito especial no canal para falar como economista sobre o arcabouço fiscal. A gente vê muita informação truncada na internet, muitas opiniões diversas, mas na Carteira Z a gente traz profissionais que realmente entendem do que estão falando e é muito importante peneirar a informação com profissionais de qualidade. Hoje a gente está com Yara Cordeiro, como eu falei com vocês, que é economista da Novos Capital. Ela foi analista de finanças do Itaú Unibanco de 2015 a 2018 na área de alocação de capital econômico e regulatório. Em 2018 passou a integrar a equipe de pesquisa macroeconômica da Flag Asset, sendo responsável por Latam e Fiscal de Brasil. Ela é formada em Ciências Econômicas pela UNB e mestre em Economia pela EPGE-FGV Rio de Janeiro. Yara, é um grande prazer ter você aqui. Antes de passar para você, eu queria pedir para o pessoal se inscrever no canal da Carteira Z, curtir, compartilhar o vídeo, para que essa informação de qualidade seja difundida para o máximo de pessoas possível, para realmente não ter aquela informação truncada, como eu disse, como a gente vê na internet o tempo todo. Bom dia, Yara. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Tudo bom. Mais uma vez é um prazer ter você aqui. Nesse início aqui, eu acho importante a gente tocar nos pontos, né, cruciais do marco fiscal que a gente viu. O mercado, a princípio, ele foi relativamente eufórico. Hoje, que a gente está gravando aqui no último dia de março, 31 de março, hoje a bolsa está caindo um pouquinho, está um pouquinho reticente. No final desse vídeo, a gente vai falar sobre o que esperar para as próximas semanas e meses, sem tentar fazer futurologia, mas com embasamento técnico. Mas nesse início, Yara, fala um pouquinho para a gente do que você achou, a percepção inicial desse marco fiscal. Bom, acho que vai fazer mais sentido quando a gente depois descrever um pouquinho o que é exatamente o arcabouço, falar um pouco dos pontos positivos e negativos, mas assim, acho que é uma proposta que veio bem intencionada por parte do governo, eles tentaram fazer um trabalho sério, mas tem um detalhe ali, eu costumo dizer que o diabo mora nos detalhes, né? E tem um detalhe muito importante aqui, é que essa regra se sustenta apenas com um crescimento elevado da economia. Quando a gente faz as contas, né? Então, a gente vê uma regra que não vai parar de pé se o nosso cenário econômico, o cenário da maioria dos economistas acabar se confirmando. O primeiro ponto, você já veio com o pé no peito aí, realmente eu acho que é um fator que está surpreendendo muita gente. Eu acho que tem muita gente otimista, né? E talvez deva ficar reticente. E aí eu vou passar para você, Yara, e vou comentar com o pessoal sobre os principais pontos do novo marco fiscal, para quem não acompanhou, para quem ainda está aprendendo sobre isso, quem não viu ainda a notícia, né? Eu vou falar sobre os pontos rapidamente, e a Yara vai comentar o que é positivo, o que é negativo, o que pode dar problema, o que não pode. Eu acho que esse início que você falou, com poucas palavras, você já disse que prevê um crescimento muito grande, isso pode não se tornar factível. Então, vamos lá. Vou pedir até para o Caio colocar aqui na tela os tópicos, né? Que o primeiro é o limite de crescimento da despesa primária a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. As despesas primárias, para quem não sabe, são aquelas necessárias para promover serviços públicos à sociedade. O segundo ali é o limite superior e inferior dentro dessa trilha de 70% do aumento de receita. Terceiro, mecanismo de ajuste para impedir o aumento dos gastos em momentos de crescimento econômico e a queda dos gastos em caso de baixo crescimento. Aplicação de mecanismos de punição, caso o resultado primário fique abaixo do limite mínimo da banda, o crescimento das despesas para o ano seguinte cai de 70% para 50% do crescimento da receita. A promessa de zerar déficit primário em 2024, com superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. E as três últimas aqui, para terminar, é a meta de resultado primário. Ela terá banda de flutuação com margem de tolerância de 0,5 ponto percentual do PIB para cada ano. Excedente de superávit primário acima do teto da banda poderá ser usado para investimentos.
e aqui promessa de que dívida pública bruta subirá levemente até 2026 e depois será estabilizada. E por último, a exceção, né? Exceções apenas para gastos instituídos pela Constituição, como o Fundeb e o Piso Nacional de Enfermagem. Essas despesas não podem ser regulamentadas por lei complementar. Então, falei rapidinho sobre os pontos principais aqui do novo marco fiscal. Eu queria que ela comentasse sobre eles ali, os pontos de atenção que a gente precisa ter. Bom, vamos lá. Acho que de cara a gente consegue pensar em vários pontos positivos e negativos, né? Vou começar aqui pelos negativos. Eu acho que o principal dele é o fato de você linkar o crescimento da despesa ao crescimento da receita. Né? Você gera uma série de incentivos perversos aqui com isso. O primeiro deles, que a gente pode pensar, é que você reduz a potência de melhora do primário, e a gente está num momento em que é necessário melhorar a trajetória do primário para que a gente consiga melhorar a trajetória da dívida. Um segundo ponto é que você pode gerar também um incentivo a um aumento permanente de despesa com base numa receita que seja apenas temporária, extraordinária, e isso para a sustentabilidade do fiscal é muito ruim. Um terceiro ponto é que você, por exemplo, gera incentivo para um aumento de carga tributária, né, para que você possa aumentar os gastos. E eu acho que mais do que isso, você gera um incentivo a um aumento dessa carga justamente nos momentos onde a atividade estiver desacelerando, para que você possa gastar mais. Então, assim, você gera uma estrutura ali que tem alguns incentivos perversos. E acho que, né, um ponto também é que foi dito na coletiva ali da Fazenda, de que vão fazer um piso de investimento, né? Então, aí eles até tentam justificar isso como sendo, olha, você, no trade-off de escolhas ali do que cortar quando for necessário, você não vai poder penalizar os investimentos em prol das despesas correntes. Mas a gente também fica sempre... Quando você gera um piso, você enrijece o orçamento. E segundo, você pode gerar um incentivo a que emendas parlamentares, por exemplo, acabem entrando nisso. E a gente já viu, né, ao longo dos últimos anos, que você pode ter uma qualidade bastante ruim de gasto, a depender de como foi essa estrutura. Você pode gerar um incentivo a gastar em investimentos que não sejam produtivos ou que não sejam eficientes, simplesmente para ter gasto, porque você precisa cumprir aquela meta. Então, acho que esses são os principais pontos negativos que de cara a gente pode pensar. Por outro lado, pontos positivos que existem, né? Primeiro, acho que a intenção de estabelecer uma regra que limite os gastos, né? Que controle os gastos, de certa forma. Acho que isso é especialmente importante porque durante muito tempo no país não se teve essa preocupação. Então, acho que eles sinalizam aqui que existe, de fato, uma tentativa de fazer um trabalho sério, de compatibilizar a responsabilidade fiscal e social. Uma outra coisa é justamente o ponto que você falou, de que a projeção, né, o crescimento das despesas serão baseados nas receitas realizadas e não na projetada no orçamento. E por que isso é importante? A gente já viu muitas vezes no passado, quando o incentivo era em cima de um orçamento, o Congresso, o governo inflam o orçamento, a projeção das receitas, para poder gastar mais, e chega no ano seguinte e fala, ups, não aconteceu essa receita aí que a gente estava esperando. Então, é muito importante também e mostra um sinal de comprometimento fazer baseado na receita realizada. O terceiro ponto, você pode acabar reduzindo o incentivo à concessão de novos benefícios tributários, que são super inflados no Brasil, né? Ficaram super inflados ao longo, especialmente da última década. Ou aumentar um pouco o incentivo a cortá-los, então isso é um ponto positivo. E acho que, por último, o fato de que eles colocaram uma trajetória de primário bastante ambiciosa. Então, acho que vai de novo nesse ponto da sinalização de que eles querem entregar algo robusto. O problema é, como eu falei ali bem no início, né, que é o resumão, é que a intenção parece ser boa, mas ela é muito dependente das premissas que vão ser utilizadas, especialmente de crescimento e de juro. E a regra só se sustenta, e quando eu falo de se sustentar, eu estou me referindo a ser factível, crível, gerar essa trajetória de convergência da dívida que eles colocaram, né, de estabilização da dívida ali no médio prazo e posterior convergência, se você tiver crescimento elevado.
relativamente elevado, né? 2,5% ao ano, ao longo dessa próxima década, que é um crescimento que atualmente é acima do crescimento potencial. Tem muito tempo que a gente não vê um crescimento desse sustentável no país, então é difícil acreditar que isso vai se materializar. E em não se materializando, a dívida não é convergente. Ou seja, não para de pé a regra, né? Você não atinge o objetivo que você quer. E aí eu acho que só um ponto adicional, que eu acho que também é, né, uma ressalva que é bacana pensar a respeito, é sobre o próximo ano, 2024 já, porque a gente está com uma dinâmica de receita que, ao que tudo indica, quando a gente chegar ali no momento de usar essa receita realizada para fazer a projeção, a receita vai estar contraindo. Isso significa que você já cairia em 2024 no piso do crescimento da despesa. Isso vai ser suficiente para comportar toda a estrutura de gasto que é cara desse governo, né? De gasto social, de investimento e tal. Toda essa estrutura vai ser comportada, porque se não for, a gente vai entrar no ponto de e agora? Vai ter alguma mudança? Vai ficar de pé? Não vai? Então, acho que são detalhes, né? Mas são detalhes que são super importantes e que podem acabar fazendo a diferença na credibilidade da regra que está sendo proposta. É muito bem colocado, eu achei as suas elucidações sobre o cenário, né? O que pode se desenhar. Lembrando para as pessoas, né? Sempre que quando esse arcabouço fiscal aí, o governo ele busca, né, garantir credibilidade, previsibilidade, que parece que não vai ter, né? Financiamento dos serviços públicos como saúde, educação, segurança pública. Eu vou falar com você um pouquinho, Yara. Assim, a gente sabe que o cidadão e as empresas, os investidores, eles precisam ter confiança de que as contas públicas estão sob controle e tem regras muito claras. As regras até estão escritas, estão claras, mas será que são factíveis? Né? A gente sabe que o descontrole fiscal resulta em um aumento da dívida pública e, por consequência, em juros altos e inflação. Então, eu queria saber de você, para fazer esse overview e, no final, falar sobre o que os investidores podem esperar com relação a sentimento para os próximos meses ali, se a Bolsa... Não vou perguntar se a Bolsa sobe ou não sobe, não, mas só a percepção de um economista com relação a isso. Mas juros e inflação, como é que está a sua visão com relação a juros e inflação para 2023, 2024? A gente tem um cenário de inflação se reduzindo gradativamente, mas sem caminhar para a meta, para o centro da meta que a gente tem hoje estabelecido. E eu acho até que, enfim, a gente tinha um cenário mais positivo alguns meses atrás, mas toda essa discussão que foi criada pelo próprio governo, de mudança de meta, de botar em xeque o Banco Central, a capacidade técnica do Banco Central, que na minha opinião é indiscutível, isso gerou um ambiente de desancoragem de expectativa dos agentes econômicos esperando que o governo fosse, se não der certo, a gente intervém e a gente vê como é que a gente faz para chegar onde a gente quer. Isso tudo dificulta naturalmente esse cenário de convergência da inflação ainda mais, que já não era fácil, já era de alguma coisa cadente, mas não chegando na meta tão rapidamente. Isso dificulta ainda mais porque, né, a gente chama do canal das expectativas, que é o que os agentes estão esperando, é um canal super forte dentro do funcionamento da economia. É um cenário que a gente vê bem desafiador para a inflação e especialmente desafiador para juros. Assim. A gente não vê o juro caindo esse ano, por exemplo. No ano que vem você pode até ter, a depender de como tudo se comportar, mas a gente não vê nesse curto prazo um cenário de queda de juros justamente porque você tem um ambiente super desafiador, não só do ponto de vista fiscal, mas do ponto de vista de intervenção, tentativa de intervenção ali na autonomia do Banco Central, tentativa de mudança de meta, expectativas desancorando, etc. É um cenário desafiador. Tá? Esses momentos aqui agora são importantes, na minha opinião, né? A gente como educador financeiro também, para que a pessoa que quer ter, de repente, um percentual em renda variável, nesse momento de incertezas, vá acumulando aos poucos ali. E aí, como eu falei no início ali, o mercado teve um sentimento, a princípio, relativamente positivo com relação ao arcabouço fiscal. Hoje, né, sexta-feira aqui, a gente está gravando quase meio-dia, já a bolsa cai levemente. E eu queria te perguntar, até como sentimento de investidora, talvez, né? Não é a futurologia. O que o investidor que está assistindo a gente, a pessoa está olhando aqui, caramba, a carteira Z ali, a Yara, o Zatar falaram um pouquinho sobre os pontos de atenção, os pontos positivos, negativos, juros, inflação, um combinado bem legal. Mas o que as pessoas podem esperar? Você acha que realmente é um momento para se arriscar um pouco mais? É um momento para a pessoa ficar
de olho na sua alocação estrutural. Aí eu falo mais como investidora, menos como economista, mais como investidora. As pessoas precisam ficar muito preocupadas, dolarizar. Na Novos, vocês têm posições no Brasil, no exterior. Fala um pouquinho sobre esse contexto da pessoa que está assistindo agora. Caramba, estou preocupado. O que eu faço? Dá o seu conselho aí para a galera. Eu acho que o ambiente é certamente de cautela, o ambiente é de cuidado, de pensar muito bem a carteira, de montar até, obviamente, essas coisas todas dependem muito do grau de risco que cada investidor está disposto a assumir, né? Eu acho que nesses momentos de incerteza e tal, é sempre melhor prezar por um pouquinho mais de conservadorismo para não tomar susto maior do que você está disposto a tomar. E eu acho que falando até um pouquinho sobre a reação do mercado, né? Ao anúncio, como eu falei, acho que ficou claro, para a gente é difícil de se sustentar, logo não foi um anúncio bom. Mas, e o mercado subiu apesar disso ontem, né? Assim, você teve fechamento de juros, assim, o dólar caiu, então, assim, a reação do mercado foi boa. A gente interpreta isso como sendo, pode ser apenas uma redução da incerteza, né? Você tinha algo desconhecido e agora você conhece, isso por si só reduz incerteza, isso pode dar uma melhorada no mercado. A segunda coisa é que talvez a expectativa tivesse ainda mais baixa, né? A gente tinha visto nos últimos tempos circulando matéria de que você teria várias exceções, que você poderia ter regras distintas a depender das despesas, N coisas que tornaria, primeiro, a regra menos previsível, mais confusa, cheia de furos e tal. Então, veio pelo menos algo que conceitualmente, estruturalmente, tinha coisas que eram boas e que, como a gente mencionou aqui, e que parece que foram bem pensadas. E aí eu não sei agora até se hoje é um pouco do pessoal assimilando tudo e entendendo que, olha, né, veio melhor, mas ainda assim é muito desafiador o cenário, então talvez a gente não devesse ficar tão otimista assim. Enfim, o mercado é um negócio muito difícil da gente dizer exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque é a resposta de N agentes, muitos agentes, cada um com sua cabeça, cada um com sua opinião, cada um com suas expectativas, então é muito difícil de antecipar ou de explicar em muitos, mas acho que certamente o momento é de cautela, né? A gente vai ver percalços aí pela frente, a gente vai ter momentos de estresse, momentos de melhora. Acho que é volatilidade elevada que a gente vai viver nesse curto prazo. Até porque ainda tem que passar pelo Congresso, que é um outro ponto. Eu até acho que existe um alinhamento ali de que isso precisa ser feito, e eu até não espero que tenham mudanças muito drásticas, mas se, por exemplo, você estiver precisando, né, de passar um pacote de receitas que até o próprio Haddad falou ontem que eles vão apresentar na semana que vem, você pode bater interesses de grupos que tem força dentro do Congresso, isso tudo dificulta um pouco a aprovação do cenário que eles imaginam na cabeça deles para fazer tudo dar certo, né? É isso, é um ambiente que requer cautela. É muito bom, então a gente não vê assim uma luz tão forte no fim do túnel, é apenas uma... É aquele negócio, você estava esperando um jogo de menos 20-0, se vem menos 10-0, já fica relativamente positivo no primeiro momento, é mais ou menos o que você falou ali inicialmente, né? Queria agradecer bastante, porque essa visão de um economista sobre isso, a gente eu vejo no Twitter ali o tempo todo, até eu dei uma entrevista, mesmo não sendo especialista em macro, para um repórter de Wall Street, falando sobre um pouco sobre o que você falou, mas antes do arcabouço, concordo plenamente, queria agradecer a sua aula macro para a gente, falando sobre juros, arcabouço, inflação, acho que foi muito legal, para as pessoas tomarem decisões conscientes, e acho que a palavra de ordem nesse momento é cautela, né? Se a pessoa tem um percentual em renda variável destinado, sei lá, 5%, 10% da carteira, talvez valha a pena manter o percentual, não aumentar nesse momento, porque no momento de incerteza pode machucar muito, principalmente quem não tem perfil para volatilidade, para renda variável no percentual maior da carteira. Yara, agradecer muito a você, se você quiser deixar as palavras finais ali, falar um pouco da Novos aí, que tem feito um excelente trabalho no mercado financeiro, a sua disponibilidade conosco aqui, falei com vocês ontem, já hoje de manhã já conseguimos gravar, pô, fantástico mesmo, queria agradecer, deixa as palavras finais para a galera. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, ajudar todo mundo, o mercado financeiro tem crescido muito, isso é super bacana e é bom sempre que a gente consegue ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo, trazer uma visão um pouco mais técnica, mais aprofundada, então eu que agradeço a oportunidade de participar e a gente está sempre à disposição. Só para fazer uma propaganda também, a gente também tem canal, a gente
tem Instagram, estamos em todas as redes sociais, é só procurar lá Novos Capital, a gente está em todo lugar. Fantástico. A Novos, eu vou falar para o pessoal também, muito importante isso, que vocês fazem um trabalho muito bom de mídias ali, Instagram e tudo, muito bom, podcast, eu acho muito bom. Então, o pessoal acompanha a Novos Capital, que vocês vão ficar sempre inteirados ali sobre cenário, fala sobre ações também, todo tipo de assunto, eu acho muito bom. Obrigado, Yara. Pedir para o pessoal, mais uma vez, curtir, compartilhar esse vídeo na Carteira Z. A gente vai trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, com gestores, realmente com conteúdo refinado para vocês. Beleza? Grande abraço, até a próxima.